Salve, salve Massacoral, Santa Cruz, o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo, falar sobre uma fala, né, do executivo de futebol do Botafogo da Paraíba, né? Repetindo, Botafogo da Paraíba, dizendo que o Santa Cruz não é concorrente do Botafogo da Paraíba no mercado de Série C. Me pergunto, né? Quem foi que eles trouxeram, né? Estão na Série B, pra gente não ser um concorrente deles. Velho, é uma das piadas que a gente ouve, que a gente é obrigado a ouvir. Falar também sobre Arlen, né, que deu duas, tava participando do Caixa FC, trazer duas falas dele aqui. A primeira falando sobre o Everaldo e a segunda falando sobre a chegada de um extremo, de um ponta. Antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 30. Já tava tão acostumado a falar isso que toda vez eu, primeiramente, agradecer a todo mundo aqui. Batemos 35 mil. Muito obrigado a todo mundo. E vamos rumo aos 36. A meta para dezembro, para fim do ano, era 35 mil. Rumo a 36 agora, vamos que vamos. E é isso. Quem não for inscrito, se inscreve, dá o like no vídeo, ativa o sininho. E é isso. Galera, primeiramente, já vou deixar aqui a fala, né, do Rodrigo Pastana, que é o atual executivo, diretor de futebol lá do Botafogo da Paraíba. É o cara que vai montar o time para a Série C e tal, do Botafogo da Paraíba. Deixa eu falar dele aqui. Ele falando, dizendo que o Santa Cruz não é concorrente do Botafogo da Paraíba no mercado de Série C. Não, vejam primeiramente a fala aqui e a gente vai falar sobre ela após vocês verem aí. Concorrente próximo aqui, vizinho, que é o Santa Cruz, né? Que era um time que vinha num descrédito muito grande no mercado por não ter calendário, por não cumprir suas obrigações, e agora tem toda essa promessa de investimento da SAF, vai jogar a Série C também do Campeonato Brasileiro. Certamente tem sido concorrente por aí, ou não? Com todo respeito ao Santa Cruz, eu ainda acho que ele não é um concorrente, porque, se não me engano, ele não tem Copa do Brasil. Tem algum campeonato que ele não tem, não sei se é a Copa do Nordeste ou a Copa do Brasil, não tenho certeza. E assim, a SAF não está concretizada lá. Tem. Muito se fala, mas assim, os relatos até de jogadores que passaram por lá... O próprio Thiago Galhardo saindo agora. Eu não ia citar, mas você já citou, é isso aí, entendeu? Então, quando um cara de certa importância, ele fala bastante, mas ele fala a verdade. Então, assim, quando um cara de certa importância, como o Thiago Galhardo, fala algo daquele tamanho, faz com que o clube também não tenha todo esse respaldo para contratar qualquer jogador. Então tá aí, galera, velho. Pela fala desse cara, a gente pensa que o Botafogo da Paraíba tá na série B e que o Santa Cruz tá na Série C, para não disputar o mercado, porque realmente não tem como disputar o mercado com o time de Série B. Mas, velho, ele tá falando do Botafogo da Paraíba, irmão. Quem é o Botafogo da Paraíba? Pô, sério, todo respeito ao povo da Paraíba e tal, mas, velho, o Botafogo da Paraíba é minúsculo, pô. É minúsculo. A gente vai ver o time do Botafogo da Paraíba e fui dar uma olhada. Tem quem ali demais? Tem quem, sério? Contratações normais, pô. Estão tentando agora trazer Nenê, né? Que, assim, eu acho que Nenê seria a maior contratação da história do Botafogo da Paraíba, se eles conseguirem trazer. Nenê, irmão, Nenê, 40 e tantos anos. Velho, não é nem certo ainda, pô. Mandaram a proposta, estão tentando e tal. Não tem comparação não, galera. Um time do tamanho do Santa Cruz Futebol Clube com o Botafogo da Paraíba, pô. Não, lá é SAF e tal, estão se estruturando, mas não tem comparação. Dizer que o Santa Cruz não tá no mesmo mercado, não é concorrente no mercado com o Botafogo da Paraíba, pô. O Botafogo da Paraíba tá na Série C. Parece que é há 13 anos, irmão. 13 anos na Série C. É um time que nem sobe nem cai. É um time assim, que mora na Série C.
Não é um time de massa, até porque 90% da torcida da Paraíba é do Flamengo. Então, a torcida do Botafogo da Paraíba não é nem um time de massa, não é uma torcida grande. Até porque as maiores torcidas da Paraíba são de 13 e Campinense. Não é um time de massa. Não é um time que chama atenção em nada. Não é um time... É um time que tem o nome de outro time. É uma cópia de outro time. Quer falar do Santa Cruz, que não é concorrente de vocês, pô. Me ajuda, pô. Aí vem citar Thiago Galhardo e não sabe a situação do Santa Cruz aqui. Não sabe porque atrasou os salários. Né? Eu já falei aqui, atrasou o salário porque o Santa Cruz prometeu bichos, né, por classificação pelo acesso e preferiu pagar os bichos e deixar as folhas em aberto. Se tivesse pago as folhas, o elenco não ia poder cobrar nada na justiça. Inclusive Thiago Palhaço. Então a gente percebe que o Pastana aí, ele tá falando que ele não sabe, né? Ele tá falando que ele não sabe, mas realmente dizer que o Santa Cruz jogando a Série C, o Santa Cruz é o maior clube da competição, pô. O Santa Cruz é o maior clube da competição. Como é que não é concorrente do Botafogo da Paraíba? Vou repetir, Botafogo da Paraíba. Não dá, irmão, não dá. Não dá, sério. Quer criar meio que uma rivalidade, não existe. Né? O Santa Cruz, qualquer time do Santa Cruz. Se o Santa Cruz botar o Sub-20 contra o Botafogo da Paraíba, o Santa Cruz é favorito no jogo, o Botafogo da Paraíba é minúsculo, pô. Aí quer falar que não concorre com Santa Cruz. Eu queria saber quanto é a folha do Botafogo da Paraíba pra Série C, velho. 5 milhões, 10 milhões? Qual a folha do Botafogo da Paraíba vai ser qual? E sem falar que esses reforços que a gente trouxe agora pro Pernambucano, pra Série C vai ser diferente. Daqui pra Série C, se a gente, Deus quiser, vai estar com a SAF já, vai ser completamente diferente. Vai ser completamente diferente o time. Vamos ter um poder de investimento muito maior. Se fala em uma feira de 2,5 milhões, o Botafogo da Paraíba vai chegar nisso? Eu acho muito difícil, pô. Eu acho muito difícil. Já era SAF ano passado, quer dizer, esse ano, e não conseguiu subir de novo. Bate na trave todo ano. Não é time de chegada, pô. Aí quer falar que não é concorrente Santa Cruz. Me ajuda, Pastana, Rodrigo Pastana. Piada, tá? Mudando de assunto, falar sobre contratações. O Santa Cruz buscou realmente o Everaldo, não veio. A informação que chega, né, que Everaldo queria ganhar praticamente o que Galhardo ganhava. Era basicamente isso. O Santa Cruz chegou num valor alto por ele, um valor alto por Everaldo, mas ele queria mais, entre salário e moradia. Ia bater acima do que Galhardo ganhava praticamente. Então não vale a pena, né? O Arley falou sobre a negociação, como foi que ocorreu, o que aconteceu. Disse que era uma negociação embrionária ainda, muito no início e tal, mas que o projeto do jogador não é jogar no Santa, não é descer para uma Série C no momento. Então veja agora aí o Arley falando sobre isso. Por que não deu certo com o Everaldo? Era um nome que estava se conversando, que estava muito próximo. O que é que faltou para acertar? Não, na verdade, foi uma conversa muito embrionária, foi uma conversa que nós sondamos para ver qual era o pensamento do atleta, pensamento de projeto que ele entendia, e logo foi descartado porque totalmente fora do projeto Santa Cruz do momento. Não apenas na parte financeira, eu diria, né? Também do projeto do jogador para a carreira dele. Assim como nós procuramos vários outros atletas que agradeceram, sabe da grandeza do Santa Cruz, sabe do momento especial que o Santa Cruz vive, mas que fizeram, nesse momento, opção por estar num outro projeto. E são situações de momento, né? Sim. O mercado realmente é um mercado muito competitivo e nós, o tempo todo, nós fomos em prateleira mais alta porque é o que nós acreditamos que o Santa Cruz merece e o torcedor merece. Então tá aí. E para finalizar o vídeo, Arley Menezes também falou sobre contratação. O Santa Cruz está buscando um extremo,
E o Arley fala em um extremo que tenha o protagonismo na equipe. Que tenha o protagonismo, ele fala não o protagonismo de ser um nome conhecido e tal, mas que tenha o protagonismo de entrega dentro de campo, de performance. Deixar para vocês ouvirem agora, para vocês verem o Arley falando sobre isso. É nóis, tamo junto, valeu. Para esse momento nós estamos satisfeitos com o que nós conseguimos contratar, com os atletas que nós conseguimos que permanecessem, e nós ainda vamos em busca de mais uma peça, e a gente conquistando essa contratação, aí nós vamos realmente dar uma parada, só se aparecer alguma coisa de ativo para o clube, de caráter assim muito excepcional, para que a gente possa trazer, mas nesse primeiro momento a gente está acreditando muito nesse grupo que foi montado. E essa peça seria um extremo, como se diz hoje, né? Exatamente. Mas ele já está mapeado? Nós temos alguns nomes mapeados. Hoje nós temos 3 nomes assim que são muito parecidos. Um escapa um pouquinho em um quesito, o outro escapa em outro e tal, mas nada que tenha muita distância entre um e outro, né? Dentro daquilo que a gente realmente pensa para essa peça, uma peça que a gente gostaria que chegasse para ter um certo protagonismo, não de nome, mas sim de performance, né? Qualidade de performance. Mas nós temos aí 3 nomes aí bem conversados, e nós vamos, o mais rápido possível, definir por um deles.